não terão tantos técnicos para a quantidade de clube que tá demitindo técnico. A gente tá vendo um monte de técnico caindo, só que, mano, tem mais time sem técnico do que técnico disponível no mercado. E o da tarde aí foi o Ramon Dias, que caiu do Corinthians. E segundo aí o próprio Globo Esporte, o plano A é o Dorival Júnior. Ramon Dias foi demitido aí depois do título paulista. Acredito que se ele tivesse perdido, ele teria caído ali na final mesmo, né? O título deu uma pequena sobrevida, só que chegou o Brasileirão, né? O time não tá jogando bem, e achei que, inclusive, não jogou bem as finais já, mas de qualquer forma, né? O título acaba dando um tempo a mais, né? Mas demitido agora, e talvez o Corinthians vá atrás do Dorival Júnior. Mas é aquele velho negócio do futebol brasileiro, né? Será que o problema realmente é o técnico? Será que o Dorival Júnior realmente resolve esse Corinthians, né? O Dorival Júnior acabando de sair da seleção brasileira, não fez um trabalho muito bom, né? Mas o último trabalho dele em clube tinha sido com o São Paulo e campeão da Copa do Brasil. Será que o Dorival resolve aí? Cara, eu vou falar o seguinte, eu acho que o Corinthians, inclusive, deveria ser grato ao Ramon Dias, ainda mais grato, né? Tudo bem, os caras falam que o trabalho não estava rendendo, mas acho que ele tinha margem para melhor aí sim, viu? Uma coisa que o pessoal não vai esquecer, não pode esquecer, ele aceitou a proposta do Corinthians, ele tirou o time da zona de rebaixamento, ele embalou o Corinthians com uma invencibilidade histórica, ele botou o Santos, ele sapecou o Santos 2 vezes, ele estava invicto para o Palmeiras até os 2-0 no ano, conseguiu segurar o Palmeiras em 3 jogos e ganhou, né? Conseguiu ganhar do Palmeiras na final, e o cara vai embora, pô, quanto tempo faz? Não faz nem um mês que o Corinthians foi campeão paulista? É isso? Acho que não faz nem um mês que o Corinthians foi campeão paulista, para você ver. Na minha opinião, os caras foram injustos com ele, né? Aí cada um sabe o futebol jogado. Mas eu acho que não tem muito mais o que extrair desse time do Corinthians, não. Sinceramente, você acha que alguém vai chegar aí, vai fazer uma revolução? O Dorival vai chegar aí? Não sei, talvez o Tite, porque o Tite é mestre em montar retranca, né? O Tite é mestre em fazer ferrolho. Talvez o Tite. Qualquer outro treinador, eu não vejo tirando nada do Corinthians, cara. Estão sofrendo com a ausência do Garro, né? Um pouquinho do Hugo Souza também, mas assim, é que o torcedor é diferente, né? O torcedor corintiano fica bravo aí com o Donelli, mas, mano, o cara entrou no time e os adversários começaram a acertar uns chutes absurdos também, né? O René fez um gol ontem de perna direita que eu acho que nunca fez na vida dele, mas enfim, né? A ausência tanto do Hugo Souza quanto do Garro estão sentindo bastante, e a grande questão, o substituto do Garro geralmente é o Coronado. Coronado tá. Parece que ele inventa a lesão. Cada hora que eu vejo um jogo do Corinthians, o cara fala, o lesionado ia chamar ele de lesionado. O Coronado tá fora por causa de tal lesão. Eu falei, mas nem sabia que existia essa lesão. Então, cada 2 barão por mês, hein? Coronado, então, hein? 2 barão por mês. E muita gente diz que foi contratado pelo Twitter, né? Que foi tava o Palmeiras e o Flamengo falaram, esse cara vai ficar sem contrato, pode ser uma boa, né? Aí o Corinthians olhou e falou, tá bom, então toma aí 2 milhões. Não, pô, era pro cara vir compor elenco, não precisa pagar 2 milhões por mês, né? E aí o substituto hoje é o Bidon. O Bidon é volante, né? E é muito novo também. O cara não vai assumir a responsabilidade dessa. Então, para ajudar, ainda eles estão tendo esse problema de lesão, que é muito decorrente de duas coisas, né? A pré-Libertadores, você colocou 4 jogos a mais no calendário num começo de ano, onde você ainda tá pegando o ritmo, e o Paulista, né? Você chegar na final do Paulista, ela te cobra, né? Porque o próprio Palmeiras também sofrendo um pouquinho com isso. O Corinthians ainda pelo menos teve o título, né? Mas é cobrado um dia. Tá muito jogo já no começo de ano. O Paulista, quantas datas dá o Paulista? No final, 16, né? É 12. Por aí. Contando fase de grupos mais os mata-matas, 16, 17 datas, por aí, mais ou menos. É muita coisa, velho. Mas, pô, tu acha que o Dorival vai chegar e vai conseguir fazer o Coronado jogar bola, velho? De verdade mesmo. Você acha que o Coronado vai conseguir... O Memphis Depay foi a público criticar o Ramon Dias. O Memphis Depay não corre, meu irmão. O Memphis Depay não corre. É o Mirassol Man. O Memphis Depay é o Mirassol Man. Os caras chutaram uma bola pra ele no jogo contra o Palmeiras. O cara tava dormindo, velho. O cara tava andando. E agora, só pra finalizar aqui o Corinthians, né? Você tem aí o futuro do Zubeldia no São Paulo. Acho que talvez o Ramon Dias ele seja um dos poucos técnicos que sai do Corinthians sem... Não sei aqui o sentimento do torcedor corintiano, tá? Mas o que parece é que ele sai sem que o torcedor do Corinthians sinta raiva. Aquele técnico que passou, o português, como é que é o nome dele? Que veio do Cuiabá, eu esqueci o nome dele. Antônio Oliveira? Antônio Oliveira, exatamente. Acho que ele também saiu com o sentimento do tipo assim, você foi o técnico certo na hora errada. O caso do Ramon Dias, acho que ele sai com o dever cumprido. Eu não sei se o corintiano sai com raiva dele. Sai com o sentimento de, ó,
o trabalho não tinha mais para onde evoluir, né? E o que ele fez em 2024 pelo Corinthians, o torcedor Corinthians tem que tirar o chapéu para ele. Em 2025, eles, voltaram a gritar campeão de novo, né? Depois de 5 anos. Então, acho que as ruas não esquecerão, pelo menos as ruas corintianas, né? Não esquecerão do Ramon Dias lá. Então, acho que esse deve ser o sentimento dos caras, né? Dos últimos 6 anos, foi o único que deu alguma sensação para eles aí. Porque a situação lá tá feia. E vai continuar feia, na minha opinião, vai continuar feia. Só trazendo uma pauta que, inclusive, eu defini agora, né? A gente define durante a gravação, mas falou do Memphis, né? E aí o Kleber Gladiador e o Carlos Alberto, o Ben já montou um elenco embaçado aí também. Kleber Gladiador, Carlos Alberto. Eles falaram aí sobre as falas do Memphis. Interessante aí. Eu acho que ele só falou besteira. Eu acho que só fez besteira, né, nessas declarações dele. Eu acho desnecessário. Né? Eu acho que o roupa suja se lava em casa. E o Carlos Alberto falou uma coisa que realmente é verdade. A gente nunca viu o Ramon Dias ter esse tipo de atitude. Por mais problemas que tenha, você nunca viu o treinador expor. Exato. E aí você vê um jogador fazer o tipo de... Ele tem que olhar para ele. Isso eu acho covardia. Ele tem que olhar para ele. Falar dos jovens jogadores. Né? Ele tem que olhar um pouco para ele. Como eu disse, bateu uma bola lá para frente. Uma falta foi cobrada. Ele nem prestando atenção no jogo ele estava. Ele anda no jogo o tempo todo. Ele está andando lento. Não, então tem que olhar para ele. Eu queria entender, assim, quando ele fala de comprometimento dos jovens... Você achou que ele foi covarde? Eu acho. Porque, assim, quando ele fala de comprometimento dos jovens... Eu não estou falando da vida dele de fora de campo, não, que eu fazia pior. Tá? Porra, mano, tu tá lá fazendo um clipe, tu tá fazendo não sei o quê. O que o moleque não pode fazer? O termo covarde é muito forte. Ele foi covarde? Foi covarde. Eu vou falar mais. Foi covarde. Dependendo do grupo, se é um grupo diferente, se pode arrumar o problema pra dentro do vestiário, Benja. Aí, Benja, então, vamos lá. O que o Mano falou, cara que o Mano é um cara que tá de fora. Se tivesse vivido vestiário, se tivesse jogado... Mas e você morrendo de fome no jogo? Mordido? Fica mordido. O salário que ele vai ganhar... Imagina vocês morrendo de fome, a mão não chega em vocês. Vocês estão malucos. Qual o prêmio que ele ganhou? O Carlos Alberto tá com um pouco pigarro na voz também, né? Isso que eu ia falar, tá com uma voz de fumante, né, velho? O Carlos Alberto. E o engraçado, né? O Kleber manda essa aí como se ele nunca tivesse lavado roupa suja com o Felipão ao vivo, né? É muito bom o jogador de comentarista, né? Que eles criticam as paradas que eles mesmo fizeram, né? Cara, pra mim, tanto o Kleber quanto o Carlos Alberto jogaram muita bola, tá? O Kleber no Palmeiras jogou demais. Kleber no São Paulo, né? No São Paulo jogou bem demais também. Carlos Alberto jogou muito no Porto, campeão da Champions. Mas pra mim, os dois jogadores nunca foram exemplo pra nada, né? Uhum. Os dois foram problemáticos pra caramba. Inclusive, o Carlos Alberto, ele se acha até maior do que ele é, né? O Memphis, acho que ele falou ali, talvez a fala não seja a certa, mas ele falou que todo torcedor espera, né, de um jogador quando a situação tá ruim. Então eu acho que foi mais nesse sentido, assim. Mas agora, o Kleber mandar isso aí, eu lembro do Kleber lavar a roupa suja com o Felipão ao vivo, pô. Mas é interessante que ele falou, dependendo do grupo, né, isso pega mal no vestiário. Então, tipo, se o grupo fosse com o Carlos Alberto e o Kleber, com certeza ia ter problema, né? Mas dentro agora dos times de São Paulo, problema de técnico e tudo mais, o Zubeldia, que é um técnico aí que parecia que tava igual o Ramon Dias, né? Só queria ver quem seria demitido primeiro. Mas, segundo aí o André Hernan, o Zubeldia deve comandar São Paulo agora, que o próximo jogo já é contra o Santos. E, por enquanto, como disse aqui o André Hernan, nada muda. O Zubeldia deve ficar ontem, além do jogo, não. O resultado foi ok, né? Pô, empatar com o Botafogo fora e tudo mais. Mas teve uma discussão ali com o Gabriel Sá na coletiva, né? Ele bem exaltado. Então, tipo, quando começa aquela cartilha, né, de demissão, fala, pô, agora é só questão de tempo. E ainda não foi. Agora, não sei se perder o clássico pro Santos, eu não acho que vai perder pro Santos também, né? Mas, enfim, eu acho que tá vivendo só no bomba relógio, né? A hora que acontecer uma coisinha pior, acho que vaza, né? Acho. Exatamente. Mas eu acho que o caso do Zubeldia, bicho, é o seguinte, lembra quando ele chegou no São Paulo, inclusive, os caras falando que ele já estavam comparando ele com o Abel, comparando o chilique dele com o Abel. Nesse caso, eu acho que valeria a pena o São Paulo mandar o Zubeldia embora e ir atrás do Dorival. Inclusive falaram o que se tem aqui nos bastidores, tá? A informação que eu tenho do que o Dorival pediu 3 milhões para ir pro São Paulo.
3 milhões. O cara deu uma inflada no currículo, né? O cara passou por seleção brasileira, então tava pedindo cerca de 3 milhões para dirigir o São Paulo. Essa é a informação que eu tenho. E cara, sobre o São Paulo, eu acho que o São Paulo vai sofrer um duro golpe e é capaz do Corinthians pagar isso para ele, viu? Não isso, vai pagar 2, o Corinthians paga. Não sei de onde o Corinthians tira o dinheiro, mas tira. E, cara, vai ser um golpe na autoestima do São Paulino ainda maior do que os caras estão sentindo. Porque se o Dorival Júnior for pro Corinthians, enquanto o São Paulino fica tentando tirar algo do Zubeldia, que pra mim, eu acho que o Zubeldia não consegue tirar mais nada de novo do São Paulo. Né? Eu acho que não. Então, vai ser um duro golpe se isso acontecer, viu? Porque eu acho o Zubeldia, ele não tem mais nada o que tirar. E eu achei ele extremamente arrogante, cara. Tava vendo a entrevista dele com o setorista do São Paulo lá, o Gabriel Sá. Acho que ele foi extremamente arrogante com o cara. E o pior, normalmente, quando o cara é arrogante, para ele sustentar a arrogância dele, tem que ser bom. Né? Ele tem que ser bom. E o Zubeldia nem bom parece. Ele parece ser mediano. A gente, como palmeirense, a gente já presenciou em inúmeros momentos do Abel, né? Se excedendo também, né? E o pessoal chamou já o Abel diversas vezes de arrogante. A gente já falou muito daquela estratégia, não acho que é o caso do Zubeldia, né? Que às vezes o Abel, ele arma uma na coletiva para desviar o foco, né? O Abel já, às vezes, não estava acontecendo nada, ele falava alguma coisa na coletiva para ter aquele burburinho, que ele sabe como que a imprensa brasileira funciona, só para desviar o foco do time. Nesse caso, acho que não. Acho que realmente o Zubeldia estava marcando ali, porque assim, se você reparar na coletiva, a primeira pergunta do Gabriel, ele já responde já daquele jeito, aí vai a coletiva, aí depois na hora que ele vai embora, que já tinha ido tudo, é aí que ele levanta e começa, tipo, já era uma parada meio que dele ali mesmo, né? Então, e aí fica insustentável, né? Agora, contra o Santos, você acha que se tiver um resultadozinho ruim, acho que já era. Ó, vem comigo. Fernando Diniz vai pro São Paulo, viu? Fica de olho pra você ver. Fernando Diniz vai parar no São Paulo. Vocês que não ficam de olho, não. Mas pra você ver a diferença aí, ó, de paciência, tanto do Corinthians quanto do São Paulo. Eu falei que o Ramon Dias poderia ter ficado do Corinthians, talvez poderia ter ficado. Só se o Corinthians já tiver alguém no alvo aí, ó. Mas o Ramon Dias ajudou a salvar o time dos caras do rebaixamento, ganhou o Paulistinha, vou falar Paulistinha porque nós perdeu, tá? Então é Paulistinha. E foi demitido. No São Paulo, o Zubeldia tá 1 ano no comando e tem a pior porcentagem em clássico dos últimos anos lá do São Paulo. Ele faz um trabalho ruim, cara, muito ruim, e ele segue no comando. É isso que eu não entendo. Assim, do ponto de vista de não torcedor pro São Paulo, pô, isso é ótimo, né? Mas do ponto de vista da grandeza do São Paulo, do que o São Paulo pretende almejar, eu não sei se o São Paulo pode almejar grandes coisas também, né, cara? A situação financeira do São Paulo não é legal. Então, acho que o São Paulo, às vezes, pensa nessa questão de manter o Zubeldia muito de pagar salário mais alto, né, para outro técnico, pagar rescisão. Tem todas essas questões aí no bolo, né? Eu preciso só ver os números oficiais, mas, se não me engano, esse tempo que o Abel tá no Palmeiras, todos os paulistas aí demitiram, se não me engano, ao todo 27 profissionais, 27 técnicos. Contando profissional, dá papo de quase 200 profissionais, contando comissão e tal, muita gente envolvida. Então, o Santos outro dia eu vi uma arte que dava para montar um time, dava para jogar só de técnico, já tinha 11. Então, realmente, esse negócio de manter, de tirar técnico, ele é muito uma linha tênue, né? Linha tênue entre você confiar no cara e depois dar certo, ou você confiar demais e aí, na hora, tipo, ficar tarde para trocar, né? Mas é isso. Queria saber a opinião de vocês aí sobre essas pautas levantadas aí. O técnico do Corinthians aqui caiu e que deve chegar, talvez, aí o Dorival. Memphis Depay e Kleber Gladiador dando uma carteirada no Memphis. E aí o Zubeldia continuando no São Paulo, beleza? Deixa a sua inscrição por aqui também, que ajuda demais. A gente trazendo notícias por aqui também, esse formatinho novo aqui. É isso, tamo junto.